Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. É dia 20 de dezembro de 2021. Espero que você já está vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando mais profundamente Jesus, para poder hoje viver Jesus. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 19. Estamos vendo e ouvindo tudo o que aconteceu no dia da crucificação de Jesus Cristo. E João, como pessoa que estava lá testemunhando tudo o que aconteceu, ele fala para nós exatamente o que ele viu. Ele também fala para nós como tudo isso aconteceu, para que a gente possa ver e ouvir e amar Jesus, porque nesse ato da crucificação, ele manifesta a qualidade e a perfeição do seu amor. Nós terminamos com Jesus completando uma parte da sua responsabilidade aqui no mundo, quando ele olha para Maria, Jesus olha da cruz para Maria e para o apóstolo João, ele diz assim: aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Jesus tinha que fechar essa questão de quem ia cuidar da mãe dele, e ele escolheu João, o apóstolo João, o autor desse livro, para ser essa pessoa. E literalmente, a partir daquela noite, essa noite, às vésperas da Páscoa, essa noite da Páscoa, a Maria fica com João. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hisopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Certamente tem muitas coisas lindas e profundas para a gente aprender aqui, mas deixa eu só colocar algumas que me chamaram muita atenção. Tudo que aconteceu durante esse tempo entre Jesus ser levado preso e esse momento é muito pouco tempo. O mundo, falando sobre o mundo dos romanos, o mundo dos líderes dos judeus, o mundo quer resolver esse problema chamado Jesus. Mas o que está acontecendo na vida de Jesus era um plano que veio antes da criação do mundo. Esse plano está sendo executado de acordo com a vontade do Pai. Ninguém está tirando a vida de Cristo, ele está entregando sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. E nesse momento que ele está com sede, ninguém dá para ele água, mas dá para ele alguma coisa, vinagre. Me parece que a crueldade do ser humano, vendo um outro ser humano sofrer, é incrivelmente difícil entender, compreender. Você lembra que Jesus falava que se você dá um copo de água para um dos meus pequenos, os discípulos, Deus vai perceber. Imagine a oportunidade que esses soldados tinham na mão de pelo menos mostrar alguma compaixão. Aí, quando Jesus fala essas palavras, está consumado, ele não estava entregando-se como se fosse uma morte que ele evitou. Ele não evitou nada disso. Ele completou. Tem alguns teólogos que acreditam que essa frase está consumado vem do sacrifício anual de expiação de pecados do povo de Israel no Antigo Testamento. E naquele processo de sacrificar animais e colocar o sangue e fazer todo aquele processo com todos os seus símbolos, no fim daquele processo tinha um animal que foi escolhido
e o sacerdote colocou a mão sobre esse animal, simbolizando a transferência dos pecados do povo para em cima desse animal. Depois esse animal foi levado fora do acampamento, fora de contato com os seres humanos, e foi levado para desaparecer e morrer. E quando esse animal ou caiu e morreu, ou foi suficientemente longe do acampamento para todo mundo saber que ele não ia voltar mais, eles gritavam em alta voz um para o outro: está consumado, está consumado, está consumado. E Jesus, nesse grito, nessa declaração final, ele está dizendo: a porta de volta para a casa do Pai está aberta. Não tem barreira entre a humanidade por causa do pecado mais. O pecado não é mais o assunto. O assunto é fé em Cristo Jesus. Ele fechou a questão. No outro trecho de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus fez dele, Jesus, o pecado, para que a gente pudesse ser transformado na justiça de Deus. É isso que está acontecendo quando ele disse: está consumado. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Isso me chama muita atenção. Todo mundo está correndo e correndo, correndo, porque as rituais da Páscoa vão acontecer e o sábado vai ser super especial. E ninguém está entendendo que a pessoa mais importante da Páscoa ofereceu sua vida naquela tarde. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Os líderes, os judeus, estão tão preocupados em ofender por causa dos corpos em público e tudo isso, que eles querem tirar eles daquelas cruzes. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Isso é João, o autor desse livro, dizendo que ele viu isso acontecer. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. A Bíblia, ela tem que ser cumprida. E o único ser humano no universo que poderia cumprir as Escrituras estava naquela cruz. E tudo ele fez perfeitamente para fechar esse assunto, porque todas as Escrituras falam desse evento e falam dessa pessoa, Jesus. E quando a gente abre a Bíblia, a gente deveria olhar a Bíblia como um livro que declara que tudo que Deus exigiu na questão do pecado e o pagamento do pecado foi feito perfeitamente. Aqui tem as provas disso, as coisas que aconteceram, que os seus ossos não foram quebrados. E as pessoas que fizeram essa maldade contra ele não perceberam o que estavam fazendo e se comportaram de uma maneira terrível. E essa maneira de colocar isso e vendo esse sangue e água saindo era prova que Jesus naquela cruz já estava 100% morto. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos. Gente, é muito peso, muita coisa. 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés.
Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Mais uma vez, com pressa, mas pelo menos esses dois, que eram discípulos em secreto, secretamente, agora não. Agora não. Agora eles vão se envolver publicamente com Jesus. Que a verdade a respeito de todos nós, eventualmente, nossa fé tem que ser revelada em carne e osso e publicamente, porque a gente não pode ficar nas sombras, a gente tem que andar na luz. É impressionante esses trechos, não é? É difícil ler, mas é muito, muito profundo ler. Eu fico contente que vocês acompanharam e também eu fico contente que eu consegui ler até aqui, porque agora a ressurreição vai acontecer. E o que o mundo estava aplaudindo a morte de Cristo, enquanto os discípulos estavam chorando, agora, logo, logo, nossas lágrimas vão parar e a gente vai começar a celebrar. E estamos celebrando até hoje. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus para poder viver Jesus.